Ele nasceu no dia 20 de dezembro de 1973, no Rio de Janeiro. Ele atuou pelo Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Ceará, ABC, Sport, Bahia, dentre outras equipes. Artilheiro nato, foi campeão pelo Ceará e pelo Fortaleza. Ele, que é Vinícius Abreu, é o maestro de hoje, Vinícius Maravilha. Fala, campeão. Satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Satisfação toda minha, João. É um prazer estar aqui nesse momento. Show de bola, cara. Vamos conhecer um pouco mais sobre a tua história, vamos compartilhar sobre aquilo que você fez dentro de campo, sobre a tua trajetória no campeonato cearense, no futebol cearense como um todo, mas também a gente vai pegar desde o início. Fala pra gente aí como foi que você começou antes de se profissionalizar. Onde tu estavas, cara? Eu, como sou carioca, né, comecei no América do Rio, né, logo me profissionalizei porque, né, naquela época a gente, essa geração era muito prematura, né, com 18 anos eu já estava no profissional e 3 meses depois eu já estava no América Mineiro, né. Foi basicamente isso, as coisas aconteceram muito rápido, né, e eu tive a felicidade de logo ir para o América Mineiro e depois dar seguimento na minha carreira. Mas começou na América do Rio. Na América do Rio. Na América do Rio. Na base. Na base do América do Rio, né? Com 18 anos eu já estava já no profissional. Né? Eu fiz só um campeonato carioca e depois já estava na América Mineiro. Cara, cedo já tinha voado, né? Foi muito rápido, né? A mudança foi drástica, né? Mas foi essencial para a minha carreira. E no América Mineiro jogou o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro? A gente fez algumas excursões, né? O América Mineiro ele teve alguns problemas, né, com a CBF. Uhum. Eu passei 7 meses no América Mineiro, onde eu fui o destaque do América Mineiro. E logo após eu voltei para o Campeonato Carioca. Aí depois eu fui para o Campeonato Paulista, né, jogar A2, que naquela época era muito importante. Eu fui para o 15 de Jaú, a gente subiu para a primeira divisão do Campeonato Paulista, né, com o seu POI. Né, foi um momento muito bom na minha carreira. E depois, sucessivamente, aí foi indo Palmeiras, foi indo Juventude, né, Flamengo, Bahia, Fluminense. E graças a Deus depois, em 2000, eu cheguei aqui no Fortaleza, mas eu pude ser campeão também no Fluminense, né, com Parreira. Né, em 99, que a gente subiu da Série C. Né, foi uma trajetória muito boa. Sempre nessa característica de 9, de goleador? Ou no início você fazia uma outra função? Não, já fiz 3 funções. Né? No início da minha carreira, eu jogava aberto na direita. Né, depois eu passei a jogar como meia. Né, em 99, com o Joel Santana, depois de estar com o Joel Santana no Flamengo. Depois eu passei a jogar como centroavante. Ele viu que, apesar de eu jogar aberto, às vezes por dentro, né, eu fazia muitos gols e ele resolveu me adaptar como 9. Né, e dali em diante, a partir do ano de 1998, eu joguei a minha carreira inteira como 9. Legal. Tu disseste que passou pelo Fluminense, jogou no Fluminense e no Flamengo, no Rio, não foi? Eu joguei em 98 no Flamengo, né, naquela época do Romário, né? Sim. Rodrigo Fabre. Eu tive no Flamengo em 98, o Flamengo comprou meu passe. Né, naquela época onde eu fiquei, né, no Flamengo, e em 99, logo após em 99, eu fui para o Fluminense, né, com Parreira, e também, né, pude jogar Roger, Rony, né, era uma geração muito boa, Magno Alves, né, uma geração muito boa. A gente pôde subir da Série C também para, na verdade, pulou direto para a primeira, né? Foi para, né, e a gente pôde, módulos, né? Isso, pelos módulos, isso. E era o Parreira o técnico? Era o Parreira treinador. Como é, cara? Como foi trabalhar com o Parreira? Parreira, um técnico vitorioso pra caramba, foi campeão com a seleção brasileira, inclusive, de Copa do Mundo. Como é que foi trabalhar com ele lá? É excelente, né? Parreira, a gente sabe que o Parreira é multicampeão, né? Um cara extraordinário. Mas antes eu já tinha trabalhado com o Vanderlei Luxemburgo também. Acho que a minha geração de treinadores, se eu for te falar, que eu vou te falar um pouquinho dos treinadores que eu já trabalhei. Né? Eu trabalhei com o Vanderlei Luxemburgo, com o Joel Santana, com o Pepe, né? Com o Parreira, né? Com o Jorge Jesus. Né? Eu trabalhei com alguns treinadores, eu trabalhei, né, com o Ivo Hortmann, que mais? Aqui com o Ferdinando Teixeira, que é um multicampeão também, é o rei do Nordeste. Né? Com o Ferdinando Teixeira eu trabalhei 3 vezes, eu fui 3 vezes campeão com o professor Ferdinando Teixeira. Né? Eu trabalhei com o Zé Teodoro, acho que são treinadores assim que pode... Com o Tite, né? Inclusive eu tive com o Tite agora, né? E a gente conversou bastante depois do jogo, né? Na coletiva dele, depois a gente trocou uma ideia, a gente pôde trocar mais conhecimentos ainda. Então, são treinadores que acrescentam muito hoje no meu trabalho de cronista.
Com o Pepe foi no Santos, não? Não, com o Pepe foi no Criciúma em 97. Criciúma. Legal. Em 97. Aí, em 96, tu estavas naquele time do Palmeiras gigante também. 96, não foi? É um timaço. Com o Luxemburgo. Fala isso. Também dessa passagem, cara. Essa passagem foi extremamente importante, né? Foi um divisor de águas para mim. Que eu estava saindo da Portuguesa do Rio, né? Na Portuguesa do Rio pude ser o artilheiro da Ivan Drummond, né? Depois a gente fez um grande campeonato carioca da Série B, né? A gente subiu a Portuguesa do Rio, né? E o Vanderlei Luxemburgo me contratou. Na verdade, a Parmalat me comprou, né? E eu pude jogar. Eu tive a felicidade de jogar com o Rincon, né? Cafu, Veloso, né? Luizão, Viola, tinha o Leonardo, Fernando Diniz, né? Que é muito meu amigo também, né? Então eu tive a felicidade de jogar naquele timaço. Era um timaço realmente, né? E a gente, na verdade, a gente não jogava, a gente brincava. Lateral esquerdo era o Júnior. Era o Júnior, né? O lateral direito era o Cafu. Na zaga era o Kleber, né? Com o Sandro, muitas vezes o Cláudio, né? No gol o Veloso, né? Com o Marcos na reserva, né? Do Veloso. No meio era a Djalminha, né? Jogava nada, Djalminha, né? Aquele era um timaço. Na frente tinha Evaí. Luizão, Viola. Viola. Tinha 96. Eu, Leonardo, tinha Fernando Diniz, tinha Erivelton. Era uma grande equipe, né? Eu tive essa felicidade de estar, né, no meio do Esfera. E o professor, cara, como é que era? O professor Vanderlei, naquela época, né? Era um treinador de ponta, a gente sabe disso, né? Com a equipe dessa também não tinha muito trabalho, né? Era botar para jogar, né? Era um timaço. Eu tive alguns prazeres, assim, que me dá satisfação de estar falando. Por exemplo, do Flamengo eu joguei com o Romário, com o Rodrigo Fabre, né, com o Caio, tinha o Ricardo Rocha, tinha o Clemente, então também era um timaço também, né? Principalmente o Romário, né? O Romário é diferente, né? Então eu tive algumas felicidades na minha vida, assim, de jogar com alguns melhores do mundo, né? No Emirados Árabes eu joguei com o Jorge Weah, né? Hoje é presidente da Libéria, cara, né? Então eu tive algumas felicidades, assim, de jogar com alguns melhores do mundo e para mim foi gratificante. Tu falou que começou a jogar como camisa 9, por assim dizer, com homem de referência. Foi no Flamengo, é isso? Foi no Flamengo, com o João Santana. Logo com a reserva do Romário, né? Acabou que a gente ficou jogando durante um tempo juntos, né? A gente jogou algumas partidas juntos. Depois eu tive uma fratura de tíbia, né? Isso para mim foi também bastante triste, mas acabou que jogava jogo contra o Curitiba, contra o Grêmio, alguns jogos o João Santana botava nós dois para jogarmos juntos, né? Isso para você aprender, né? É excelente. Você tem que estar no meio de grandes atletas para você aprender cada vez mais, né? E eu tive essa felicidade, tanto atleta como treinador. No Palmeiras, 96, ainda era jovem, né? Ele tinha 23 anos, né? Isso. Conseguiu jogar ainda em meio a essas feras aí, cara? Joguei, graças a Deus eu pude jogar. A princípio, o Vanderlei Luxemburgo tinha pedido para comprar o meu passe, né? Era para me jogar só o Campeonato Paulista. Quando eu comecei a treinar, que ele começou a ver o tipo de treinamento e a maneira que eu treinava, ele veio conversar comigo e falou assim, não, Vinícius, vou te inscrever para o Campeonato Brasileiro, né? Porque a maneira que você vem treinando não tem como não te inscrever. Aí eu passei a jogar o Campeonato Brasileiro, foi até uma surpresa porque, né, eu estava treinando com tranquilidade, né, mas estava treinando forte, né, já para o Campeonato Paulista, né? Eu pude jogar o Campeonato Brasileiro, né, pelo Palmeiras. Acho que isso é sempre gratificante você ser reconhecido pelo teu trabalho, né? Teve título com o Palmeiras? Não tive. Depois eu saí para o Juventude, onde eu tive com o Tite, né, no Juventude. Juventude que também era Parmalat. Parmalat também. Né? E aí eu tive o prazer de conhecer o Tite. Né? O Tite ele me ensinou bastante também. Né? Eu fiz uma campanha... Só joguei o Campeonato Gaúcho, na verdade. Depois eu saí para o Criciúma para jogar o Campeonato Brasileiro. Né? E aí foi bom. A gente está sempre aprendendo, né? Com grandes jogadores, com grandes treinadores. Né? Onde depois, em 97, quando eu joguei no Criciúma, né? E logo após eu fui para o Flamengo, né? Depois de jogar um Campeonato Carioca pelo Friburguense. Aprendeu o que com o Romário, por exemplo? Finalizar. É simples, né? Você olha o baixo finalizando. Na verdade, finalização é um dom. Né? Você só tem que aprimorar, né, o que você faz. Né? Não é para todos. E você ainda olhando, quem sabe, né? Na verdade, quando ele ia treinar finalização, na verdade, eu sentava e ficava olhando. Ele me chamava para treinar algumas vezes, eu preferia olhar do que estar junto dele finalizando. Só olhando você aprende. Então, foi muito bom estar com baixo. Gigante, né, cara? Um baixinho gigante no nosso futebol. Romário. É diferente. Cara, 96 Palmeiras, 97 Juventude, 98 Flamengo, 99 Fluminense, 2000 chega em Fortaleza e já é campeão. Como é que foi a estrutura, por exemplo? Fala pra gente da estrutura do Fortaleza quando você chegou aqui. Era bastante difícil, né? Foi uma proposta. Né? Eu estava em casa, eu tinha sido campeão baiano pelo Bahia.
e logo depois eu subi ao Fluminense. Então o ano de 99 para mim foi um ano muito bom, apesar de eu ter tido um problema, né, no Fluminense de uma ruptura de adutor. Então fiquei um tempo parado, mas foi um ano para mim excelente, né? E logo após veio uma proposta para mim, né, um desafio, na verdade, né, de você vir para Fortaleza. Né? Eu fiz um levantamento do Fortaleza, era um desafio de crescimento. Uhum. Né? A gente entende que eu gosto de desafios, né? E o Rochinha naquela época falou comigo, né? Eu abracei, né, a ideia. Eu cheguei aqui, fiquei um pouco assustado porque o Fortaleza naquela época, em 2000, ele estava um pouco desestruturado, estava difícil, né? E logo na minha estreia eu acabei fraturando o meu pé, né? Eu fiquei 50 dias parado na minha estreia e eu sabia da dificuldade que era, né, o Fortaleza. O Fortaleza precisava ter torcida para poder receber o seu salário, os jogadores receber o seu salário, né? Mas graças a Deus depois eu retornei logo num clássico, né? Logo num clássico, e o clássico teve uma dificuldade para mim porque eu estava voltando de uma fratura, né, no quinto metatarso, então passei muito tempo parado, né, 50 dias. Eu tinha uma atrofia, mas eu pedi para jogar. Eu falei com o professor Ferdinando que eu queria jogar esse jogo, né? Foi meu retorno depois da fratura. E graças a Deus a gente ali, né, naquela dificuldade, choveu naquele dia. Né? Você imagina, você uma fratura no quinto metatarso, você tendo que jogar com a chuteira de trava, né? E com chuva e com -1, a gente teve um jogador expulso logo no início do jogo, do clássico. Né? E graças a Deus eu pude fazer o gol aos 43 do segundo tempo, né? A gente saiu com 1-0. E o gol foi teu, né? E o gol ainda foi meu. Né? Ali foi a minha volta, né? Depois eu retornei. E a gente tinha perdido também um primeiro turno naquela época, né? Em 2000 eram 3 turnos, não sei se você lembra, né? E a gente já tinha perdido o primeiro turno, a cobrança era muito grande. E depois dali a gente encaminhou, ganhou o segundo turno, né? E depois a gente também ganhou o terceiro turno, a gente foi para a final em Sobral, né? Você lembra disso, né? Dessa final em Sobral, e a gente empatou o jogo com o gol do Daniel Frasson e acabamos se sagrando campeão. Foi uma dificuldade, né? O Fortaleza, o Fortaleza vive hoje, né? Foi através daquele início, né, em 2000, né, que foi um início muito difícil e acabou que a gente conseguiu, né, fazer com que o Fortaleza crescesse, né, e o Fortaleza chegou onde está chegando hoje por causa disso. Legal. E em 2001 você permaneceu em Fortaleza? Fortaleza? Em 2001 a gente foi campeão arrastão, né? Onde eu pude fazer os 2... A gente ganhou de 3-1, na verdade, né, no segundo turno, né, que tinha aquele negócio do arrastão. Sim. Né, e naquele jogo da final eu fiz 2 gols e ainda dei o passe para o Clodoaldo fazer mais um e a gente acabou, né, se sagrando campeão arrastão. No campeonato cearense. Lembra do elenco, assim, de algumas pessoas que estavam nesse elenco? Lembro. Assim, os elencos que eu passei, assim, eu lembro praticamente de todos, né? Você falou aí Clodoaldo, né? Tinha o Pires, em 2000 tinha Pires, Dude, né, Daniel Frasson, tinha Denilson e Juninho, tinha o Ronald, que para mim é um dos melhores laterais que já passou no Fortaleza. Tecnicamente falando, eu fico entre o Ronald e o Chiquinho. Né? Na lateral esquerda, em 2000, tinha o Ivan, lembra? O Ivan, sempre questionado, mas foi um grande jogador, né? Lateral esquerdo. Né? Na frente era o Claudinho, né? O Claudinho meia, tinha eu, tinha Toto, né? Tinha o Roger, que veio do Flamengo também. Né? Então, ali tinha o Cleito Cearense, né? Cleito Maranhense. Né? O Cleito Maranhense é uma equipe extraordinária. Em 2001, já tinha essa mesma equipe com o Mário César na zaga. Né? Tinha o Mário César. Tinha o Maisena, né? Em 2000 também tinha, né? O Palmieri com o Maisena. Então, em 2001 tinha o Maisena, tinha o Mário César com o Denilson, né? Tinha o Pires com o Dude. Na parte da frente tinha o Claudinho, tinha o Reginaldo na lateral direita, né? Reginaldo, cabecinha, né? Sim. Né? Então, era uma equipe extraordinária, uma grande equipe. Aí tinha o Chiquinho também, que apareceu logo em 2001. Então, era uma grande equipe. Eu acho que esse momento foi extraordinário. Beleza. E em 2000, ou foi 2001, você pode me corrigir, você foi artilheiro da Série B. Foi 2002. 2002. 2002 eu fiz 29 gols, né? É muita coisa. Numa temporada. Nesse ano eu fui artilheiro do futebol brasileiro. Né? No Campeonato Brasileiro a gente subiu, né? Eu pude fazer 22 gols no Campeonato Brasileiro. É um fato um pouco inédito, né? Acho que ninguém cobriu ainda não, nem bateu ainda não, porque naquela época tinha o nosso treinador era o Luiz Carlos Cruz. Sim. Né? E ele apostou com o Sérgio Alves que eu ia fazer mais gol do que ele. O Sérgio Alves no Ceará tinha feito 21 gols no campeonato anterior. Né? E o Sérgio Alves falou que estava apostado e perdeu, porque eu fiz 22.
né? Então, foi um ano excelente para mim. Mas tu sabia dessa aposta? Sabia. O Cruz tinha me falado. Luiz Carlos Cruz dirigiu os dois, inclusive, né? Isso. E aí o Sérgio Alves, com uma história absurda, tinha sido artilheiro e rolou essa aposta. Rolou essa aposta. O Cruz apostou com ele falou que não faria. Eu acabei fazendo 22 gols e o Cruz ganhou a aposta. Foi dessa forma. Eita, rapaz. Cara, aí tu falaste que jogou aí com grandes nomes, né? Djalminha, Romário, e foi dirigido por grandes técnicos também. Mas aqui tinha um capetinha, cara, que jogava pra caramba, né, bicho? Como é que é jogar com o Clodoaldo? O Clodoaldo é excepcional, extraordinário. Ele é diferente. Na verdade, ele era diferente. A troca de direção do Clodoaldo era diferente, né? A maneira dele pensar também. Um excelente jogador. Para mim, é um dos melhores. Eu já joguei com muitos grandes jogadores, mas para mim é um dos melhores que eu já vi jogando. Ele fala que eu fui o melhor atacante que já jogou com ele. Eu vejo também dessa forma. Foi um dos melhores que eu já joguei. Apesar de ter jogado... Quando você joga com Jorge Weah, Romário, né, é difícil você estar falando. Né? Mas o Clodoaldo foi um grande jogador, é um jogador extraordinário. Tinha os problemas dele, mas sempre foi um jogador extraordinário. Chegou muito longe, eu acho, mas poderia ter sido ainda maior, né, cara? Se ele tivesse um pouco mais de responsabilidade, ele poderia ter chegado mais longe, né? Quando a gente saiu para Portugal, eu saí para o Varzim para jogar a primeira divisão. O Varzim tinha acabado de subir, ele saiu para o Beira-Mar. Né? Aí, a responsabilidade dele fez ele não jogar no Beira-Mar. Ele só jogou 45 minutos. No ano inteiro, ele conseguiu jogar só 45 minutos devido à irresponsabilidade dele. E o futebol na Europa é diferente. Né? Você tem que ter responsabilidade, você tem que treinar muito. Né? E ele poderia ter ido mais longe se ele fosse um cara um pouco mais responsável. Muito longe, eu acredito que ele teria ido. Com certeza. Porque realmente a qualidade, como você falou, é diferenciada. Teve um momento que ele ia para o Flamengo. Uhum. Todos nós sabemos que ele ia para o Flamengo devido às coisas que ele fazia, ele acabou não trilhando esse caminho. Né? Já pensou ele no Flamengo, da maneira que ele jogava? Monstro. Um cara totalmente diferente. Né? Ele se tivesse tido um caminho, uma condução, né, de alguém por fora para poder, né, o controlar, até mesmo o controlar, né, das coisas que ele fazia, eu tenho certeza que talvez ele chegaria à seleção brasileira. No Flamengo, com essa característica, mas eu acho que bem menos capacitado no QI do futebol, o Flamengo teve ali o Iranildo, também a velocidade, habilidoso, o Evandro, né, chaveirinho, Isso. O próprio Lúcio Bala, embora seja uma função diferente, mas o Clodoaldo é diferente, cara. Ele encaixaria no Flamengo mesmo. É assim, você falou, João, e não se compara. Não se compara, lógico. Na verdade, você falou do Lúcio Bala, você falou do Evandro e você falou do Iranildo. E esses caras chegaram no Flamengo, Chegaram no bicho? Flamengo e jogaram. Mas como você falou... Não se compara. Pois Na verdade, não se compara com o Clodoaldo. Né? Clodoaldo ouvindo isso vai falar, hein? Ele vai falar com você, por favor, não se compara. Realmente não se compara, porque a qualidade técnica do Clodoaldo, a maneira que ele pensa, né? Até hoje ele brinca, de vez em quando ele joga, você sabe que ele pensa de forma diferente. Sim, ontem, domingo agora, no nosso jogo lá do Outubro Rosa, né? Ele fez gol de calcanhar absurdo. Ele nem olhou, sei lá como foi que ele fez aquilo, cara. É diferenciado ainda hoje. A maneira de pensar dele é diferente. Né? A gente sabe que ele, a qualquer momento, ele pode resolver as coisas. Se tiver grandes jogadores à sua volta, aí que fica mais fácil para ele resolver ainda. Né? É aí que seria o momento dele no Flamengo. Né? Ele ia estar no meio de grandes jogadores. Verdade. Né? Ia começar a se destacar cada vez mais, porque o bom é você jogar no meio de grandes jogadores, de grandes atletas. Né? A verdade é essa. Né? Você se destaca ainda mais como grande se você estiver no meio dos grandes. Né? E se ele estivesse no Flamengo, com certeza ele seria diferente. Ainda mais diferente, né? Porque ele aprenderia mais também, porque ele também não sabia tudo, né? Ele era extraordinário, mas ele aprenderia lá no Flamengo. Infelizmente não aconteceu, mas ele entende que a culpa foi dele. A culpa não foi mais de ninguém. Né? Então ele tem essa consciência, é isso que importa. Clodoaldo gigante. Cara, tu jogou também com outro gigante, e aí no tamanho, né? No Fortaleza, eu acho. Finazzi, né, cara? Esse daí... Tu chegou a jogar com o Finazzi, né? Jogamos bastante tempo com o Finazzi, né? Inclusive, ele eu brinco com ele, aqui no meu lugar tu não vai jogar não, pode jogar do lado. No meu lugar, infelizmente, tu não vai jogar. Entendeu? Porque eu não vou deixar você jogar. Né? E a gente acabou jogando os dois juntos, né? As Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas. Né? E eu entendi assim, eu pude entender o Finazzi. O Finazzi tecnicamente era muito ruim. Né? Ele não tinha técnica nenhuma, mas foi um dos maiores finalizadores que eu já joguei do lado. Absurdo. Né? Ele não precisava de muitas oportunidades. Às vezes no jogo ele tinha uma e fazia. Né?
e na cabeça era extraordinário. Né? Um jogador que não tinha muita técnica de fazer um 2, mas a nossa equipe entendia as limitações dele. Né? Então, toda vez que ele estava em campo, a gente se desdobrava um pouco mais, porque a gente entendia que a bola tinha que chegar nele. Então, o Finazzi, para mim, foi um dos maiores finalizadores que eu já joguei. Cara, tem uma história que o Fortaleza foi o primeiro time cearense a vencer no Maracanã. E acho que você fez gols lá. No Maracanã foi... Foi pelo Fortaleza, né? Foi pelo Fortaleza. A gente ganhou de 2-0 no Maracanã. 2-0, perfeito. Isso, é isso com mesmo. 2 gols meus, né? 2 gols do Vinícius Maravilha. Um de falta e um... Isso, cara, foi isso mesmo. Deu um drible. Um drible e acabei... Lindo, por sinal. Fala aí como é que foi essa experiência. Ali é um momento, para mim, foi um momento ímpar. Por quê? Porque minha família toda estava no Maracanã. Sim. Né? Minha família toda torce pro Flamengo. Né? E eu pude, né, fazer um grande jogo naquele momento. Na verdade, naquele ano eu estava fazendo uma grande temporada. Estava dando seguimento da minha passagem no Fortaleza. Eu estava fazendo uma grande temporada. Chegou no Maracanã para a gente jogar contra o Flamengo. Eu estava num grande momento, numa fase ótima, né? Já tinha feito muitos gols na Série A. Então aquilo ali foi a cereja do bolo, na verdade. Né? Acabou que eu pude fazer 2 grandes gols, né, diante do Flamengo naquele momento. A gente ganhou de 2-0. Isso aí permaneceu durante 20 anos para o Fortaleza ganhar do Flamengo, de novo no Maracanã. Inclusive, quando o Flamengo ganhou de novo no Maracanã, né, que foi no ano passado, né? Ele jogou no Maracanã. Sim. Eu estava de novo. Quer dizer, depois de 20 anos, né, eu fui no Maracanã para ver um jogo do Fortaleza. O Fortaleza, inclusive, estava na zona de rebaixamento, foi no Maracanã e ganhou, e eu estava de novo. Então, eu sou pé quente. Né? Quando eu jogava, fiz 2 gols e a gente ganhou no Maracanã, e o Fortaleza voltou a ganhar no Maracanã quando eu estava de novo. Foi nisso que estava morando no Rio de Janeiro, mas hoje já está em Fortaleza. Eu estou residindo aqui. Né? Já vai fazer 7 meses que eu estou residindo aqui. Né? Eu venho estudando, eu venho buscando, e eu tenho certeza que daqui a pouco as coisas vão acontecer. A gente vai já falar um pouco sobre isso também, mas com essa tua característica, cara, 9, finalizador, protege bem a bola, a gente não está vendo muito isso no futebol mundial, né? Parece que os atacantes de referência têm sumido. Por que seria isso, hein? Por falta de qualidade mesmo, de opção, desse tipo de atleta, ou porque o futebol tem mudado? Não, falta de treinadores aptos para formar centroavante. Acho que é dessa forma. Hoje o futebol está muito diferente. Até os treinadores da base hoje, eles querem jogadores prontos. Isso começa a ter problema. Eles não querem dificuldade para formar o atleta. Ele não quer pegar um jogador de 1,86 m, igual eu tinha, né, e trabalhar em cima dele, finalização, porque também não querem fazer, porque também não pode. A fisiologia hoje ela está se metendo no futebol de uma forma que ela está tirando a qualidade técnica dos jogadores. Futebol é repetição. Se você não repete, né, com certeza você não vai conseguir fazer no jogo. Na minha época eu treinava. Todo término de treinamento, né, eu fazia 30, 40 finalizações, treinava 30, 40 faltas. Não é isso? Hoje, né, a fisiologia se mete no trabalho de campo de uma forma que o jogador não pode fazer nem 10 finalizações. Né? E como eu te disse, o futebol é repetição. Se você não repete, hoje você vê atletas hoje, né, que até você mesmo fala, pô, isso aí até eu faria. A gente fala. Uhum. Né? Eu não posso falar, né, dessa forma, porque eu não posso me comparar quando eu jogava com os que tem hoje. Que para mim, todos eles, para mim, não fazem o que eu fazia. Então eu não fico falando nada. Mas, na verdade, futebol é repetição. A gente vê umas finalizações de alguns atletas que você vê é porque eles não repetem. Eles não treinam. Né? Então a base, né, está querendo fazer da mesma forma que o profissional faz. Então você vê os meninos hoje na base com 18 anos, quando eles terminam de treinar, a fisiologia da base fala que eles não podem fazer finalização. E como é que vai formar um atleta profissional? Como é que você vai formar um centroavante profissional se na base que você tem que repetir para você aprimorar para chegar no profissional e não acontece? Eles não treinam, né? Não treinam. E quando treinam, quer treinar da mesma forma que o profissional treina. Não. Tem que treinar muito mais. Tem que aprimorar muito mais. Né? Porque se fizer com repetição, vai fazer no jogo. Vou te dar um exemplo. E eu tenho feito esse levantamento. Vamos falar do Fortaleza agora, só durante 2 minutos. O Fortaleza não é campeão cearense desde 2017, do Sub-20.
Você acha que é isso? Para mim é falta de treinamento. Porque os meninos têm que treinar mais, né, para ser ainda melhor. Eu vejo o Ceará sendo campeão, eu vejo Pague Menos ser campeão, mas o Fortaleza não. Se você for olhar o treinamento do Fortaleza da base, do Sub-20, for olhar o treinamento do Ceará, o Ceará treina até hoje de maneira diferente, da maneira de treinar mais, de buscar mais. O Fortaleza não, quer treinar igual profissional. Quantos jogadores o Vojvoda tem levado da base para o profissional? Nenhum. Nenhum joga, sabe por quê? Porque o treinador do profissional, ele vai olhar para a base, mas ele quer ver uma base campeã para ele poder buscar jogador. Como é que ele vai buscar jogador de uma base que não é campeã? Você está entendendo o que está acontecendo? Então, eu acho que futebol é treinamento e repetição. Se você treina muito, né, a parte física, você vai se condicionar melhor do que a equipe adversária, não é isso? E se você treina muito a parte finalização, a parte técnica, você vai finalizar. Às vezes o centroavante, né, você olha para ele, ele tem características de centroavante, mas não tem nenhum posicionamento, né, que possa fazer com que ele concretize essa posição dele, que é de centroavante. O que é? Posicionamento. Ó, o treinador tem que chegar para ele, ó, você tem que se posicionar assim. Ó, quando o cruzamento vier da linha de fundo, que o lateral tiver com velocidade, a bola quase saindo, dificilmente ele consegue cruzar no segundo pau. Mas ninguém explica, cara. Ninguém explica. Quando o lateral está no fundo, que a bola está quase saindo, o lateral vai chegar naquele limite, ele não tem força para cruzar no segundo pau. Ele vai sempre cruzar no primeiro. Quem é o treinador da base que fala assim, ó, toda vez que o lateral estiver assim, não vai no segundo pau, não. Vai no primeiro. Porque ele não vai ter força para cruzar no segundo. Isso é preparar o centroavante para o futuro. Ninguém quer, João. Ninguém quer fazer mais isso. Todo mundo quer hoje fisiologia, né, mas pouco treinamento. E aí não acontece. É possível equilibrar esse físico e técnico? Você falou, hoje é muito físico, né? Treina muito físico e tal, e em outros momentos muito técnico. Tem como equilibrar isso? Talvez fosse o mundo ideal, né? A gente conseguir equilibrar o treino técnico com o treino físico para poder encontrar o ponto de equilíbrio do atleta. É possível isso hoje? É possível. Né? Assim, cada setor tem uma maneira de se treinar. Sim. Sim. E o centroavante, a única maneira dele treinar é finalização. É você treinar o que ele tem que fazer. Gol, né? É gol. Finalização. É gol. Né? Já o volante, você tem que treinar o que com ele? A parte física. O zagueiro, você treina o quê? A parte física. Os laterais também a parte física, mas meia, né? E centroavante, você tem que treinar a finalização. No último jogo, o que aconteceu? O Pedro foi lá e teve uma oportunidade, que é um dos únicos centroavantes que hoje tem no futebol brasileiro. É fato, verdade. Não é isso? Que é o Pedro, o Cano e o do Santos, que é o... Marcos Leonardo. A gente não vê mais muito. O Eric, não. O Eric é de movimentação. O Hendrick. O Hendrick é de movimentação. Tem o Tiquinho do Botafogo, o Tiquinho, né, que também, apareceu que recente. É o artilheiro, é esse aí que apareceu, que veio da Europa e apareceu recente. Mas no geral, o Rony do Palmeiras... Movimentação. Vitor Roque, movimentação. O Hendrick, movimentação. Centroavante, e a gente vê que o melhor não é daqui. Que é o Cano. Que é o Cano. Não é daqui. É isso, que é um argentino. Então, antigamente a gente via centroavante. Na minha época era eu, Romário, Fred, Ronaldo. Aí tem Túlio. Então tem um monte. Mas não precisava. Tu acha que você vai chegar pro Romário e falar assim, não, vamos treinar físico. Acontecia? Não acontecia não, João. O Romário chegava e olhava para você assim, ó, eu treinar físico? Eu tenho que treinar o que eu sei fazer. Chega pro Fred e fala assim, vamos treinar, correr, na época, né? Vamos correr 5 quilômetros, né? Que hoje não existe mais. Mas tu ia chegar pro Fred e ia exigir que o Fred chegasse em primeiro no treinamento físico? Não, tinha que treinar a finalização, né? Ronaldo Nazário é que fala isso, né? Se o treino dele antigamente fosse igual ao de hoje, ele teria continuado. Ele fala com todas as letras com convicção de que foi isso que estourou os joelhos dele, né? O repuxe, porque o biotipo dele não era para aquele tipo de treinamento. E a característica dele não era para aquele tipo de treinamento. É isso aí. Ele tinha que treinar a explosão e não fazer uma maratona. De grande duração, treinamento de grande duração, a parte física. Você exigia do Ronaldo, né? E não precisava fazer... No Ronaldo Fenômeno, você não precisava falar nada. Você vai treinar, na época, né? Vai treinar
corda elástica, que é o arranque, explosão, e é o suficiente. Mas tinha que treinar tudo aquilo, né? Por isso que o Romário durou muito mais do que ele. Que o Romário não fazia. Né? Então, hoje está dessa forma. Hoje se treina pouco. Né? O centroavante... O que é o centroavante? Vamos treinar finalização com o centroavante? Vamos. Vamos treinar pifada com meia? Vamos. Vamos treinar finalização também com meia? Vamos. Vamos treinar o que com lateral? Cruzamento. Você vê hoje os laterais chegar no fundo? De forma alguma. Por quê? De forma alguma. Porque não treina. A gente não estava acostumado a ver o Roberto Carlos chegando no fundo. A gente não estava acostumado a ver o Jorginho chegando no fundo. Hoje você não tem mais isso com os laterais de hoje. Hoje a gente usa mais extremos e os extremos para ir no X1, para ir pro combate, mas cruzamento não pouquíssimo. Tem. Hoje os laterais tem que ser... Hoje falam assim, não, a gente tem o lateral armador, que é o lateral que não chega no fundo, mas aí... Não, não, o lateral é para chegar no fundo e cruzar, e tem que ter o centroavante para poder cabecear, para poder finalizar, né, que tem que ter o meia chegando. E não tem. Por isso que o futebol brasileiro hoje está carente de muita coisa. Beleza, cara, tu tiveste uma passagem também no Ceará, né? 2006, tu estivesse por aqui também, uma passagem vitoriosa, com boas parcerias também. Como é que foi isso? Uma grande passagem, João. Para mim, assim, como eu falei, eu gosto muito de desafio. Isso é importante, você gostar de desafio, claro. Você tem que, né, buscar. E o momento que eu tive no Fortaleza, que eu cheguei no Fortaleza em 2000, foi o mesmo momento que eu cheguei no Ceará em 2006. O Fortaleza... em 2000, era 7 anos que não era campeão. Né? O Ceará, quando eu cheguei em 2006, era para tirar um tetracampeonato do Fortaleza. E quando eu fui convidado em 2006... No Fortaleza, tu tiraste o penta do Ceará. Do Ceará, né? Isso. E agora, no retorno, vocês tiraram o tetra do Fortaleza. Isso, e para mim foi extraordinário, sensacional. Por quê? Porque foi uma mesma situação, e como eu te disse, eu adoro desafio. Eu não gosto de coisa muito fácil. Eu gosto de coisas difíceis, né? Eu gosto de desafio mesmo. E quando eu cheguei no Ceará em 2006, o Ceará só tinha uma intenção, que é a rivalidade, né, dos dois, que era tirar o tetracampeonato do Fortaleza. E o Fortaleza tinha uma folha salarial, ela era uma folha com Galeano, com Preto Casagrande, né? Aquela folha né, bem maior. Fizeram para ser campeão. Para ser campeão. Né? E quando o gestor de futebol ligou para mim, eu estava em casa, eu tinha acabado de sair do esporte, né? Inclusive eu tinha feito uma temporada muito boa no esporte naquele ano, de 2005, né? E o gestor de futebol, que era o Jurandir Júnior, sim, né? Quando ele ligou para mim, que ele falou assim, ele me chamava assim, negão, o que tu tá ligando para mim, cara? O que tu quer? Eu preciso que tu venha para cá, que eu preciso ser campeão. Eu falei assim, você está ficando doido? Eu estou descansando. Ele falou, não, você vai vir para cá, você vai acertar porque eu estou precisando de você. Eu falei, tá ok, não precisa nem me falar, né, do contrato, do quanto eu vou ganhar. Quando eu chegar aí, a gente resolve isso. Porque você está me pedindo, eu conheci o Jurandir, né, desde 2000, né, e eu falei para ele assim, então eu estou chegando aí, a gente vai conversar a respeito disso quando eu chegar aí. É para ser campeão, né? Então tá bom. Cheguei, eu sabia desse desafio. O Ceará estava num momento muito difícil, né? Aí teve o presidente, o Rabelo era o presidente. Sim. E a gente conversou sobre o contrato e a gente acertou tudinho, porque eu já estava aqui mesmo e eu queria ser campeão. E, por incrível que pareça, a gente ainda estava formando a equipe. No primeiro jogo, na minha estreia, eu estava no banco, né? Eu tinha treinado menos de uma semana. E o Fortaleza ganhou de 6-2, uma coisa assim. E todo mundo ficou desesperado com aquilo, mas eu não. Eu sabia que a nossa equipe estava se formando. E a equipe deles já estava formada, né? No segundo jogo, eles ganharam de 4. E a nossa equipe ainda estava contratando atletas. E a gente foi seguindo. A gente tinha uma equipe muito boa, né? E daqui a pouco começou a chegar Jorge Henrique, Luiz Fernando. Aí chegou o Preto, o Juninho, né? Já tinha o Adilson, já tinha o Arlindo Maracanã, né? E Sérgio. E a gente formou a equipe. Aí a nossa equipe se encontrou, né? Quem iniciou essa equipe foi Ferdinando Teixeira. Ele iniciou, mas não deu tempo, porque a gente perdeu essas partidas
E aí tiraram o Fernando Teixeira, porque tinha esse negócio, perdeu o clássico ou perdeu... Vamos tirar o treinador. Aí chegou o Zé Teodoro. E, na verdade, o Zé Teodoro ele só organizou o que faltava. Deu sequência ao trabalho começado aí. pelo Aí Ferdinand. tinha o Leanderson com o Léo Gago, né? Com 2 volantes modernos, Opa. né? E a gente começou a trabalhar realmente. Né? Com aquela equipe, já tinha um elenco formado com o Zé Teodoro. Aí não tinha mais como segurar. Né? A gente buscou, né, o segundo turno, a gente foi dando seguimento, a gente foi ganhando as partidas. E a gente fez uma semifinal contra o Icasa. O Icasa ganhou da gente 2-1, fez dancinha e achou que lá, né? E achou que aquilo ali, né, era. E aí a gente, inclusive eu dei alguns avisos para alguns atletas dele, né? Tinha um jogo de volta, né? Falei, vocês ganharam de 2-1, estão rindo, né? Então tá bom. Chega lá, vocês vão ver o que é jogar bola. Eu falei para alguns atletas dele, porque fizeram dancinha, falaram um montão de besteira, e eu sempre concentrado pro segundo jogo. Aqui no segundo jogo a gente ganhou de 1-0 e na prorrogação a gente meteu 4. Né? Já para ir para a final. Aí a equipe já estava organizada. Aí ganhou moral. Já era diferente, porque... Né? Aí aconteceu o que aconteceu. No primeiro jogo, na verdade, aquele baile do Aleluia, né, no lado esquerdo, né? Na verdade, o atleta do Fortaleza está tentando encontrar o Aleluia até hoje, com tanto de come que ele levou. Né? E aí a gente já tinha uma equipe encontrada naquele momento, uma equipe extremamente forte, encaixada. Eles sentiram que aquilo ali, João, aquilo que aconteceu do 6-2 e do 4 lá, que eles ganharam de 4, que aquilo ali não existiria mais. Que não teria como. Recado foi dado, né? Foi dado. No primeiro jogo, o Aleluia cruzou, o Juninho lá no segundo pau fez o gol. E no segundo jogo, a gente sabia já como eles jogavam. A gente montou a armadilha, a gente botou 2 linhas de 4 e ficou o Aleluia na frente da linha de 4 e eu mais à frente um pouquinho, já caindo mais para o lado direito, porque a gente sabia, a gente estudava por conta própria. A gente sabia que o Glauber era mais lento na zaga do Fortaleza. Né? E aconteceu o que aconteceu. Né? O Rabicó, ele errou para o Leandro deu para o Aleluia arrancou, e ali já não... Sinceramente, depois daquele momento ali, daqueles 2 jogos, se a gente jogasse contra o Fortaleza 10 jogos mais, o Fortaleza não ganharia mais nenhum. A nossa equipe era muito encaixada, era muito inteligente. Né? E acabou a gente se sagrando campeão em 2006 e eu pude fazer mais uma vez o gol da final, né, do título do Ceará. Para mim, é gratificante. Né? Os 2 momentos, tanto o momento de 2000 quanto o momento de 2006 para mim, são momentos extraordinários, sensacional. Show de bola. Passando aqui nos teus títulos, teu currículo, né? Foi campeão carioca da 2ª divisão em 96. Isso. Pelo América. Portuguesa. Pela Portuguesa. Campeão baiano em 99 pelo Bahia. Isso. Campeão da Série C pelo Fluminense em 99. Isso. Campeão cearense 2000 e 2001 pelo Fortaleza, aqui quebrando o pentacampeonato do Ceará ou evitando o pentacampeonato do Ceará. Campeão paraense em 2005 por qual time? Não, foi do ABC. Então não foi paraense. Paraense tem o quê aí? Tanta coisa. Eu fui campeão da A2 do Paulista. 2005... Não, estava no Sport. Estava no Sport. Estava no Sport. Tá. Então, cearense em 2006 e Potiguar. Aí sim, o ABC em 2008. Isso. Também fiz os 2 gols da final também, quando estava no ABC. O 50º título do ABC, eu fiz os 2 gols da final e o ABC se sagrou campeão também. Contra o Potiguar. Artilharia do Campeonato Brasileiro Série B 2002, com 22 gols pelo Fortaleza. Campeonato Brasileiro Série C 99, também foi artilheiro do Fluminense, né, cara? Pelo Fluminense, lá na Série C, com 19 gols. Do Campeonato Carioca da 2ª Divisão, com 15 gols pela Portuguesa. Do Campeonato Carioca, isso aqui eu não sabia, na 1ª Divisão, em 98, pelo Flamengo. Tu foi o artilheiro do Flamengo, com 18 gols. Nesse ano, tu fizeste 40 gols pelo Flamengo. Muita coisa, bicho. Algumas coisinhas. 40 gols pelo Fluminense, artilheiro do Brasil em 98. É muita coisa em um ano só. 40 gols na temporada. Algumas coisinhas só. Pouquinha coisa. Tá bom. Cara, tu chegaste a ser coordenador técnico, auxiliar técnico aqui em nosso estado, né?
Eu fui coordenador geral no Ferroviário, né, há 2 anos e meio atrás. Auxiliar técnico do Marcelo Vilar, do Zé Teodoro, do Anderson Batatais. Fui treinador do Sub-20 também no Ferroviário. Na verdade, eu estava organizando o que o Ferroviário tem hoje de base, o início foi dado por mim. Aquela obra que tem hoje lá na parte de trás, né, da base, eu que iniciei aquilo. E hoje o Ferroviário está um pouco mais organizado devido ao início. Você tem que dar início. Claro. Lógico que ninguém vai comentar. Todo mundo vai falar. Alguns lá dentro falam que foram eles que fizeram. Não, na verdade, quem iniciou aquela obra fui eu. E hoje o Ferroviário da base está um pouco melhor, em termos de estrutura, porque eu iniciei isso, no momento que eu cheguei por ser coordenador geral. E foi isso que me aconteceu, no Ferroviário, onde eu pude dar o início à minha carreira. Vinícius, como é que tu enxerga a atenção que os nossos clubes cearenses, estão dando hoje para a base? A gente vê, você falou, o Ferroviário, que tem revelado vários nomes aí do nosso esporte, não só aqui, mas a nível Brasil, vários nomes, Jardel, o Mota, o Yarley, o Mazinho Loyola, enfim, vários nomes foram revelados aí, também Ceará, também Fortaleza, mas hoje, como é que você vê a atenção que esses times estão dando para a base? Para mim é zero. É zero. Porque tem que ter coragem. Para você revelar jogador, você tem que ter coragem. Tem que pegar um menino de 18 anos, que é destaque numa categoria de base, e botar para jogar. Hoje, os clubes falam muito em minutagem. Eu acho que isso daí é uma tremenda mentira. O atleta, você imagina o Clodoaldo com 20 anos, você botar ele no banco, deixar ele no banco 1 ano, falando que o Clodoaldo tem que ter minutagem, para adquirir experiência para poder botar o Clodoaldo para jogar. Você já imaginou? Você não botar um menino, como tem acontecido aí alguns destaques no Sub-20 das categorias de base aí, e você não pôr para jogar, porque você alega que ele tem que ter minutagem para depois ele entrar em campo para poder jogar. O jogador não tem minutagem. Ou ele sabe, ou ele não sabe. É bem simples. Você bota para jogar um volante, hoje, 18 anos, que é um destaque no Sub-20 de um Ceará, igual está acontecendo agora com o Mancini, que eu acho que é extremamente importante, ele ter coragem de botar. Você bota, ou ele joga ou ele não joga, meu amigo. Não tem que deixar o jogador no banco olhando ali mó tempão, o ano inteiro, para falar que ele está adquirindo minutagem, está treinando. Meu filho, eu jogo ou não joga. O jogador não tem tempo. Você imagina você pegar o Hendrick, certo? E falar que ele tem que ter minutagem, não é isso? Para ele poder jogar daqui a 2 anos. Não. Ou joga ou não joga. Você bota ele lá, explica para ele qual é o momento, é a maneira que ele tem que jogar, libera ele. E se ele for bem, é com ele mesmo. É porque ele teve mérito para isso. Entendeu? A dificuldade está aí. Todo mundo de alguma coisinha de... Não, tem que ter minutagem, não pode botar ele nesse momento agora, porque o momento é difícil. Ah, não vamos botar agora. Não, não existe. É por isso que não aparece mais jogador. Jorge Veras, é um dos caras que mais descobriu o atleta aqui. Ah, é verdade. Verdade. Ele esteve aqui semana passada. Não é isso? Realmente. É um cara extraordinário para olhar atleta. Não é isso? Hoje ele é capacitador do Fortaleza. É, verdade. Não é isso? Mas ele vai indicar atletas para o Fortaleza, que os atletas daqui a pouco têm que estar no profissional igual ele fazia no Ferroviário, que ele fazia no Ferroviário. Eu já cansei de jogar contra o Jorge Veras quando ele estava no Ferroviário, ele botava menino de 17 anos para jogar contra a gente e dava trabalho. Por quê? Tinha coragem. Hoje os treinadores têm coragem? Não tem. O Mancini, graças a Deus, está aí hoje, botando os meninos, porque também tem uma necessidade de botar os meninos, de avaliar os meninos nesse momento que o Ceará não vai. Mas é importante. Não seria importante o Vojvoda pegar um menino desse no momento que o Fortaleza estava vivendo e tacar ele no meio ali dos fera ali que estão num bom momento para o menino aparecer? Total. Era para ter feito dessa forma. Total. Agora, com o que está acontecendo, não vai fazer. Não é isso? Pois é, esse é o problema. Às vezes a gente só olha para a base quando há uma necessidade. Você falou Mancini, mas o Mancini realmente tem uma necessidade. Ele precisa encontrar alguma coisa. Diferente. O Fortaleza está num momento muito especial, que bom, e méritos dele. Isso.
mas é mais difícil olhar para a base quando não tem, entre aspas, necessidade, né? Eu tenho dinheiro para comprar quem eu quero, então não vou olhar para a base. Para a base. Talvez seja esse o problema realmente. É um dos problemas. Só se olha quando precisa. Mas também tem o treinador também. Quando ele não gosta... Tem o treinador, óbvio, como você falou. O Jorge Veras, ele utiliza muito. É isso aí. E quando o treinador não gosta, não adianta. E o Vojvoda é um treinador que não gosta da base. Porque ele não bota os jogadores da base para jogar. E tem jogador ali qualificado para estar no meio dos caras e jogando. E ele não experimenta, né? Então, também vai muito de treinador. O Mancini sempre foi um cara que descobriu atletas. O Mancini já vem de muito tempo descobrindo atletas. Então, é dessa forma. Quando você, né, tem uma base, que você tem muita coisa na base, o time não é campeão, e você tem qualidade lá, mas você precisa de minutagem para botar, ao invés de você botar logo, acaba não aparecendo ninguém. É o que está acontecendo hoje. Na minha época, João, né, em 2002, se você reparar bem, eram 8 jogadores cearenses subindo para a primeira divisão. E o Clodoaldo era um menino, não é isso? Já vinha desde a base, né? E tinha muita descoberta. Muita descoberta. Aí você pensa assim, o Cebolinha não servia para o Fortaleza? Uma hora. Servia. E por que ele foi aparecer no Grêmio? Porque ele não era utilizado no Fortaleza. Não é isso? Né? Revelado pelo Jorge Veras. Revelado por quem? Por sinal. Jorge Veras. Então tem que olhar de uma maneira diferente, mas tem que ter coragem. Treinador hoje, que não tem coragem, não bota jogador da base para jogar. Legal. Cara, reta final aqui do nosso programa, eu quero falar sobre o teu momento atual, você que tem algumas especializações, capacitação e está buscando um espaço na crônica esportiva, já está se organizando aí com alguns contatos para poder estar comentando, trabalhando na crônica. Então fala para a gente desse teu novo momento do Vinícius agora no outro lado, né? Agora nas análises, comentários e tal. Na verdade eu acabei de tem um tempinho, já uns 3 meses que eu venho estudando, né? Eu me formei na PCDEC, né? E na imprensa de rádio também, hoje eu sou um cronista, né? Mas eu tenho algumas formações que me arremetem para o campo, né? De gestão de projetos, gestão de futebol, né? Coordenação de futebol, gerente de futebol, psicologia organizacional, né? Eu tenho radiojornalismo, eu tenho rádio investigativa, jornalismo investigativo. Eu tenho algumas coisas que tanto me arremete para a parte da crônica, quanto me leva também para a parte de campo. Eu tenho de treinador também. Então, nessas duas vertentes, eu gosto muito. Se amanhã ou depois assim, eu aparecer no campo, né, como auxiliar de alguém, eu vou estar feliz. E se amanhã ou depois eu também aparecer, né, nas rádios, na televisão, trabalhando igual eu tenho feito nesses últimos momentos, eu também estou feliz porque eu estudei para isso. Né? Quando você estuda, você tem opção. Né? E graças a Deus, através do meu estudo, eu tenho bastante opção. Né? Eu passo meu dia o seguinte, quando não tem nada para fazer, eu vou estudar. Legal. Hoje eu estou cursando educação física. Né? Já estou no 3º período. E não quero parar. Depois eu vou fazer jornalismo, depois eu vou fazer gestão de futebol pela CBF. Eu vou indo. Na vida a gente não pode parar, João. Não pode parar, perfeito. Né? Porque quando a gente para, a gente fica para trás. Né? Então, no meu caso, eu quero dar continuidade, que eu sei que algum momento, em alguma hora, vai aparecer uma oportunidade de eu dar seguimento à minha carreira. Uma hora tá certa, é verdade. Não é isso? Meu amigo, a gente vai entrar agora no quadro Bate Pronto, onde eu faço uma pergunta e você responde com aquilo que vem no seu coração. Tá preparado? Tô, com certeza. Então vamos lá. Bate Pronto com Vinícius Maravilha. Roda a vinheta. Show de bola. Bate Pronto agora, começando com Vinícius. Meu parceiro, podemos começar? Bora, meu irmão. Então vamos lá. Qual foi o momento mais especial na tua carreira, aquilo que você gostaria de reviver? Os meus 6 anos aqui, tanto no Fortaleza quanto no Ceará. Foram momentos especiais, né? Foi um momento de crescimento. Eu posso falar dos meus títulos também, né? Mas esses momentos aí foram momentos especiais na minha carreira. O cara que te inspira no esporte, um ídolo. Romário. Por quê? Porque ele era irreverente, tinha personalidade, eu também sempre tive, né? E sabia o que estava fazendo. Eu também sabia o que estava fazendo. Então é um cara que eu tiro meu chapéu.
um técnico que te ensinou muito. São dois, na verdade. Uhum. O Tite e o Joel Santana. Esses me ensinaram bastante. Tem o Vanderlei também. É até engraçado eu estar falando, porque Parreira, Cruel, né, cara? Vanderlei, Vários técnicos. Tite, Joel Santana, Evaristo de Macedo, Pepe. Quer dizer, seria até Mas injusto, escolher né? um é cruel, né? Entendeu? Então fica com essa seleção aí. É isso aí, só uma seleçãozinha. Seleção dos técnicos. Cara, um momento difícil na tua carreira. Eu já tive bastante momentos difíceis, mas foram superáveis. No Flamengo, quando eu fraturei a tíbia, eu tive uma fratura de tíbia no Flamengo, para mim foi um momento que eu estava vivendo um momento muito bom da minha carreira, e essa fratura me deixou bastante triste, sabe? Mas, graças a Deus, superou, passou, e eu consegui seguir. O Vinícius foi um atleta realizado? Extremamente realizado. Faltou algo, não? Não faltou. Porque todo atleta busca títulos, Uhum. E quando você tem os títulos que você almeja, você se torna realizado. Eu me preparei 3 anos para poder parar. Com 32 anos, quando eu estava aqui no Ceará, eu comecei a me preparar. Eu sabia que com 35, mesmo os treinadores me querendo que eu jogasse, eu fiz da seguinte forma. No jogo contra o Corinthians, eu estava no Paraná, no jogo contra o Corinthians eu falei, parei. E todo mundo olhou para minha cara e, como assim? Falei, parei. Dei minha chuteira para os meninos da base. No outro dia eu fui lá, rescindi meu contrato. Aí parei. Peguei o chip do meu telefone e tirei do meu telefone e fiquei 5 anos sem ninguém saber onde eu estava. Porque eu me preparei para isso. Uhum. Né? E foi assim que tu parou? Foi assim que eu parei. Depois de um jogo contra o Corinthians, na Série B do Campeonato Brasileiro, terminou o jogo, eu tirei minha chuteira do pé e falei, inclusive estava o Everton, o Juliano, eles ficaram olhando, porque eu era um dos líderes do Paraná naquela época, e eles ficaram me olhando, eu falei, não, realmente eu parei. Que isso, Vinícius? Não, parei, chega. E ali eu rescindi meu contrato, virei minhas costas e eu fui para casa e passei 5 anos descansando, porque eu já estava preparado para isso. Simples assim? Simples. Parei, Simples. tchau. Parei, tchau. Chega. Cara, se você pudesse mudar alguma coisa na tua carreira, foi quanto tempo de bola, de profissional? Foram 17 anos. 17 anos. Se pudesse mudar alguma coisa nesses 17 anos, o que seria? Eu não mudaria. Não mudaria. Não mudaria. Porque eu consegui... eu joguei na Europa durante um tempo, joguei nos Emirados Árabes durante um tempo. Então, minha carreira foi bastante vitoriosa. E eu não mudaria porque eu consegui viver os meus momentos com a minha personalidade, com a minha maneira de ser. Eu sempre tive a personalidade muito forte, mas eu sempre fui muito justo. Então, eu não mudaria nada na minha carreira. Eu fui um cara vitorioso. Eu sou um cara vitorioso. Legal. Meu parceiro, a gente vai finalizar a parte da TV, mas eu queria te convidar para a gente continuar mais alguns minutos no YouTube com a rapaziada que nos acompanha no canal do YouTube. Pode ser? Vamos embora. A gente continua no YouTube, acréscimos com o nosso querido Vinícius. São apenas 3 ou 4 perguntas, só para a gente trazer essa exclusividade para a rapaziada do YouTube, você que nos acompanha. Então, aproveita e se inscreve no nosso canal. Não custa nada você clicar no like e dar um like para poder receber mais notificações sobre episódios especiais do futebol cearense, do esporte cearense. Vinícius, cara, fala para mim aí, top 5 dos jogadores que você jogou. Só 5, é complicado, viu? Tem que pensar bem. Djalminha, Romário, Jorge Weah, Clodoaldo, 4, né? 4. São muitos, né? Botar Cafu. Cafu, legal. E tem mais um banco de reserva aí de Tem 45 nomes. Tem que pensar bem. Mas beleza, top 5 tá show de bola. Você jogou com um presidente. Da Libéria. Quem é e como é que foi isso? Eu joguei com o Jorge Weah no Al Jazeera, né? A gente sempre foi muito amigo. Hoje ele é presidente, é gratificante, sabe, João? Ele é presidente da Libéria. Libéria. É gratificante você ter jogado com um cara desse, jogava demais, era o melhor do mundo.
foi o melhor do mundo, acho que... No Milan, né? Em 96, enfim. Foi o melhor do mundo. Isso, no Milan. Então, esse cara é especial para mim. Muito especial. Porque é um amigo. É um amigo que eu tenho no futebol. Na verdade, eu tenho muitos amigos no futebol. Né? E esse é mais um. Legal. Se você pudesse, eu sei que já entregou um top 5 maravilhoso aí de pessoas que você jogou ao lado. Mas daqueles que você não jogou, quem você gostaria de jogar na história? Pode ser na sua época, pode ser de hoje, pode ser lá de 1930, 50. Quem você gostaria de jogar do lado? Eu gostaria de jogar com o Rivelino. Legal. Eu gostaria de jogar com o Pelé. Eu gostaria de jogar com o Zico. Sensacional. Eu gostaria de jogar com o Pita. Eu gostaria de jogar com a Ademir da Guia. Sensacional. Só fera. Só fera. E para finalizar, o que você sente falta no futebol? Quando o atleta, óbvio que você ainda está envolvido no futebol, mas o que você mais sente falta de quando jogava futebol? Relacionado a quê? Tipo assim, o que você sente falta? Quando eu olho... Sim. Quando eu olho, Uhum. eu sinto falta dos grandes jogadores. Sim. Os grandes atletas que você sabia que podia fazer a diferença a qualquer momento do jogo, Uhum. hoje não tem. E eu sinto falta. Assim, quando eu vejo só o Neymar, né, tentando resolver os problemas da seleção brasileira, né, e não vai resolver sozinho, Não dá, né? não tem como, Não dá. né? Eu sinto falta do Zico, né? Eu sinto falta do Romário, eu sinto falta do Careca, eu sinto falta do Falcão, eu sinto falta de alguns atletas, né, que a gente hoje culpa muito o Neymar, né? A gente fica focado muito no Neymar, que ele está mal. Na verdade, ele tenta, mas tentar sozinho, ninguém consegue. Então, eu sinto falta dos grandes talentos quando a coisa estava difícil, né? Eu sinto falta do Vinícius, Uhum. né? O Vinícius também, quando a coisa estava difícil, o Vinícius mandava jogar a bola nele e ele resolvia o problema. Uhum. Então, eu sinto falta desses caras que resolvem o problema quando o momento está difícil. Vinícius, Finazes, Clodoaldos, Aleluias. Aleluias, Uma né? turma bacana. Esses caras que resolviam o problema. A coisa tá ruim, mas joga neles lá, que uma hora eles resolvem. Então, eu sinto falta desses caras. Beleza, campeão, cara. Muito obrigado. Para a gente é sempre uma satisfação receber ex-atletas e gente que ainda está no futebol ou não, para a gente aumentar o nosso acervo do Maestros da Bola. Obrigadão, campeão. Tamo junto, João. Valeu, meu irmão. Um abração. Valeu, cara. Obrigado, meu povo. Então, convido você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, acionar as notificações para receber tudo que a gente compartilhar e postar aqui no YouTube, tá? Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu. Obrigado por acompanhar mais esse corte. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no nosso canal, tá? Para acompanhar todos os episódios de Maestros da Bola.